Ele só queria voltar para casa depois de mais um show. Mas naquela madrugada, a estrada o levou para um lugar que não existe nos mapas. Um bar perdido entre o tempo e a morte, onde cada rosto tem uma história interrompida. E ninguém consegue sair. O nome dele era Leonardo. E essa é a última música que ele quase não conseguiu terminar. Era para ser só mais uma viagem. Leonardo estava voltando de um show no interior de Goiás, cansado, suado, mas com o coração sereno. Uma daquelas noites em que o silêncio da estrada parece embalar os pensamentos. A caminhonete deslizava pela pista como se fosse parte do asfalto, enquanto a paisagem rural desaparecia na escuridão. Os faróis iluminavam apenas o que estava logo à frente, deixando o resto da estrada mergulhado em um breu espesso, quase sólido. A mente de Leonardo vagava. Lembrava dos aplausos, das músicas, do cheiro de poeira e cerveja no salão do último show. Foi nesse instante, entre uma curva e outra, que tudo mudou. Um clarão surgiu repentinamente no horizonte, vindo em sua direção numa velocidade impossível. Um segundo depois, o som do impacto rasgou o silêncio como um trovão. E então, o nada. O tempo congelou. Nenhuma dor, nenhum som. Apenas um silêncio tão denso que parecia pesar sobre os ossos. Quando abriu os olhos, Leonardo esperava acordar em uma ambulância, em um hospital, em qualquer lugar que fizesse sentido. Mas o que viu foi completamente fora de qualquer lógica. Estava sentado em uma cadeira de madeira rústica, sentindo a textura áspera sob os dedos. À sua frente, um balcão de bar iluminado por luzes amareladas e fracas, que pareciam presas em um tempo antigo. O cheiro no ar era intenso. Madeira velha, cerveja derramada, cigarro queimando devagar. O ambiente era estranhamente familiar, como se tivesse sido retirado direto de suas lembranças mais antigas, de quando ainda tocava em bares pequenos do interior. Mas havia algo profundamente errado. O ar parecia parado, como se o tempo ali não corresse. As vozes estavam ausentes, apesar de haver pessoas no local. E então, o detalhe mais perturbador: ninguém ali projetava sombra. Nem os clientes sentados às mesas, nem o barman de expressão vazia, nem ele mesmo. Leonardo olhou para os próprios pés, para a cadeira, para o chão. E nada. Nem um traço de sombra. Como se a luz estivesse ali, mas não fosse real. Como se ele também não fosse. O garçom surgiu com passos lentos, arrastando as botas gastas pelo chão de madeira. Usava um chapéu de palha desbotado, pendendo ligeiramente para o lado, e uma camisa xadrez cujos botões pareciam prestes a estourar pela barriga arredondada. Seu rosto era sulcado por rugas profundas, mas os olhos, de um castanho âmbar, tinham um brilho acolhedor, quase paternal. Aproximou-se do balcão e chamou Leonardo pelo nome, com uma voz rouca e carregada de uma estranha familiaridade. "Você demorou, rapaz. Já estava te esperando." A frase bateu fundo em Leonardo como um soco no estômago. Como aquele homem sabia quem ele era? E por que parecia tão certo de que ele viria? Leonardo se ajeitou na cadeira, o coração acelerado, enquanto tentava compreender onde, ou melhor, o que era aquele lugar. Mas cada pergunta que fazia ao garçom era respondida com evasivas. Nem tudo precisa ser entendido logo de cara. Ou então, as respostas vêm com o tempo, e o tempo aqui é diferente. As palavras deixavam mais perguntas do que explicações, como se todos ali soubessem algo que ele ainda não tinha permissão para descobrir. Conforme caminhava pelo salão, sendo cumprimentado por rostos estranhamente familiares, Leonardo notava uma constante em cada olhar que cruzava o seu. Um sorriso suave nos lábios, mas uma tristeza densa nos olhos, como se todos ali carregassem uma dor que não podia ser dita em voz alta. Era um silêncio que gritava, um luto silencioso pendurado no ar, como uma fumaça invisível. Os cumprimentos vinham acompanhados de toques leves no ombro, acenos lentos de cabeça e uma espécie
de reverência silenciosa, como se ele fosse mais do que apenas um visitante. No fundo do bar, uma banda se apresentava sobre um pequeno palco iluminado por luzes fracas. O som do violão ressoava com perfeição melancólica. E quando Leonardo reconheceu a melodia, seu corpo inteiro congelou. Era uma moda antiga. Uma música que ele e Leandro, seu irmão de alma, seu parceiro de estrada, haviam escrito juntos numa madrugada inspirada, mas que nunca chegou a ser gravada. Uma composição íntima, guardada em cadernos amarelados, esquecida no tempo. O arrepio percorreu sua espinha como uma corrente elétrica. Como alguém ali poderia conhecer aquela música? Movido por um instinto quase primitivo, Leonardo se levantou, abruptamente. Precisava sair, respirar, entender o que estava acontecendo. Caminhou em direção à entrada por onde achava ter vindo, mas não havia mais porta. A parede agora era contínua, lisa, sem maçanetas, sem frestas. Não havia janelas, nem qualquer sinal de uma saída. Correu os olhos pelo ambiente, tentando encontrar uma abertura, uma rachadura, qualquer coisa. Mas tudo parecia meticulosamente fechado. O bar, antes aconchegante e acolhedor, agora parecia apertado, opressivo. O ar tornara-se mais denso, como se a realidade ao redor estivesse prestes a se dobrar sobre si mesma. Era como se o lugar inteiro existisse fora do tempo e do espaço, um fragmento esquecido de alguma outra dimensão. A sensação era clara. Ele não estava apenas preso naquele bar. Ele havia sido levado até ali por algum motivo que ainda não compreendia. E sair. Talvez nem fosse mais uma opção. Conforme os minutos viravam horas, ou o que parecia ser horas, já que naquele lugar o tempo não obedecia a regras conhecidas, Leonardo começou a interagir com os frequentadores do bar. No começo era só curiosidade, mas logo virou necessidade. Precisava entender onde estava, por que estava ali e quem eram aquelas pessoas. A cada conversa, surgiam mais camadas de mistério. Um homem de olhar cansado, com o rosto marcado pelo sol e pelas tragédias da vida, disse que estava ali desde 1977, quando caiu do cavalo durante uma vaquejada e nunca mais acordou. Contou a história com uma serenidade assustadora, como se já tivesse repetido aquilo 1000 vezes. Uma moça jovem, com cabelos longos e olhos marejados, revelou que havia morrido em um incêndio em uma pequena cidade do interior da Bahia, enquanto tentava salvar o irmão mais novo. Havia dor nas palavras, mas também uma aceitação silenciosa, como se ela tivesse aprendido a conviver com a ausência de um destino. E assim era com todos ali. Cada pessoa, uma vida interrompida de forma brutal. Cada rosto, um capítulo, de um livro que nunca chegou ao fim. Todos compartilhavam a mesma sensação de espera. Esperavam algo. Esperavam alguém. Mas ninguém sabia exatamente o que. Apenas esperavam, como se a resposta estivesse presa no próximo acorde de uma canção inacabada. Leonardo começou a perceber um padrão. Aqueles que estavam ali pareciam manter memórias vívidas de seus últimos instantes, mas não sabiam como tinham parado naquele bar. E, o mais inquietante, todos tinham aceitado a presença daquele lugar como uma espécie de purgatório emocional. Uma sala de espera entre o mundo dos vivos e o que vem depois. Foi quando um velho músico se aproximou. Ele tinha o rosto coberto por uma barba branca espessa, vestia um paletó antigo e segurava um violão envelhecido, com marcas de uso que contavam mais histórias do que palavras jamais poderiam. O homem o olhou nos olhos como quem enxerga a alma de alguém, e disse com voz grave e pausada: "Toque, filho. Às vezes, a música abre caminhos que nem a morte fecha." Leonardo hesitou por um instante. O violão pesava em suas mãos como se fosse feito de lembranças. Seus dedos tremeram ao tocar as primeiras notas da canção que ele e Leandro haviam começado juntos, mas nunca terminado. A melodia saiu carregada de emoção, como se cada acorde abrisse uma ferida,
E ao mesmo tempo, acurasse. O bar inteiro silenciou. As conversas cessaram. Os olhares se voltaram para ele. E até o ar parecia ter parado de se mover. Quando a última nota se dissipou no ambiente, um sussurro suave, quase imperceptível, ecoou dentro de sua mente, como se viesse de algum lugar entre o coração e o além. Você ainda pode voltar, mas tem que escolher. Naquele instante, como se o próprio universo tivesse escutado o eco da última nota que Leonardo tocara, as luzes do bar começaram a piscar. Primeiro suavemente, depois com mais intensidade, até que todo o ambiente tremeluzia como uma vela, prestes a se apagar. Um zumbido grave, quase imperceptível, percorreu o chão de madeira, vibrando sob seus pés. Os copos sobre o balcão tilintaram sozinhos, e então a parede atrás do bar começou a se mover, lentamente, como se fosse feita de pedra viva. No lugar dos quadros e garrafas antigas, surgiram duas portas. Elas não estavam ali antes. Disso Leonardo tinha certeza. Uma das portas exalava uma luz dourada, quente, envolvente, como o calor do sol em uma manhã de inverno. A outra era escura, profunda, como um poço sem fundo. Dela emanava uma sensação densa, quase pegajosa, e uma força invisível que parecia querer puxá-lo, como se quisesse mantê-lo ali para sempre. O garçom, com a mesma expressão serena de antes, se aproximou em silêncio. Seu olhar carregava a gravidade de quem já viu aquela cena acontecer inúmeras vezes. Com voz baixa, mas firme, ele disse: "Uma porta leva você de volta. A outra te mantém com a gente." Leonardo sentiu o mundo inteiro suspenso naquele momento. Seu peito pesava como se estivesse prestes a explodir. O bar, as pessoas, as histórias que ouvira, tudo fazia parte de algo maior, algo que ele ainda não compreendia por completo. A dor do acidente começava a voltar em flashes, distorcidos, mas ao mesmo tempo, aquele lugar oferecia uma paz quase sagrada. A presença de Leandro pairava no ar, invisível, mas palpável. Era como se o irmão estivesse ao lado dele o tempo todo, guiando-o, abraçando-o por meio daquela música esquecida. A vontade de ficar era real. Havia beleza naquele silêncio, havia consolo naquela espera. Mas então, no meio da dúvida, vieram as memórias. As risadas da família ao redor da mesa, os abraços dos fãs após os shows, os olhos marejados dos amigos, as promessas feitas e ainda não cumpridas. Tudo que ainda não havia sido vivido. Tudo que o aguardava do outro lado. Foi com o coração rasgado entre dois mundos que Leonardo, em um último suspiro de coragem, escolheu a luz dourada. Ao atravessar a porta, sentiu o tempo colapsar sobre si. As vozes voltaram como um coro distante. Sons de máquinas apitando, murmúrios, apressados, e o toque quente de uma mão segurando a sua com força. Seus olhos abriram devagar, ofuscados pela claridade fria de uma sala de hospital. Ele estava de volta. Viu rostos conhecidos ao seu redor. Lágrimas e sorrisos misturados. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Tinha visto o outro lado. Tinha sentido a eternidade em forma de música. E naquele instante, ele soube. Nunca mais cantaria a mesma música do mesmo jeito. Porque agora, cada nota carregava a lembrança de um lugar onde o tempo para, onde as almas esperam, e onde a música ainda pode abrir portas que nem a morte consegue fechar. E você? Se estivesse naquele bar, escolheria voltar? Ou ficaria em paz para sempre? Comenta aqui embaixo qual porta você abriria. Aproveita e deixa o like se essa história mexeu com você. Porque talvez alguém aí fora também precise ouvir essa música até o fim.